Fala mestres, bem-vindo ao canal Mestre QA. Esse vídeo é quase que um desabafo, ou talvez até uma resposta para alguns comentários que eu já ouvi falar, que é, por exemplo, QA não faz nada, ou, por exemplo, a função do QA é só apertar botão. Então vamos lá responder o porquê não é só apertar botão. Primeiro, para a gente literalmente apertar esse botão, como muita gente fala, tem muito trabalho por trás. Por exemplo, isso já começa, inclusive, numa revisão de requisitos, onde você vai ajudar, no caso, o Product Owner, Product Manager, o que seja a pessoa lá que escreveu os requisitos, você vai tirar dúvidas, então você já está trabalhando nisso, né? Ok, Bruno, mas a gente sabe que nem sempre dá tempo de fazer isso, pronto, nem toda empresa faz, ótimo, ok. Uma vez que os requisitos estão prontos, nós vamos fazer os casos de teste, certo? E os casos de teste não são tipo, deixa eu ver, é só assim. Não. Por trás disso, existem técnicas descritas de caso de teste. Para, por exemplo, você não fazer um teste exaustivo, que é você testar o sistema infinitamente, e nem não cobrir áreas essenciais do sistema. Posso citar técnicas como análise de valor limite e análise de fronteira, que são técnicas bem elaboradas que nos ajudam a criar bons casos de teste, inclusive para economizar tempo, se for esse o caso. Fora que a gente estuda sobre muita coisa, a gente estuda sobre a psicologia do teste, sobre priorização de teste, nem sempre a gente vai ter tempo para testar tudo e vamos ter que testar bem feito, então tem todo o escopo de estudos que a gente tem da área de teste de software que nos ajudam a ser um profissional melhor. Mas isso daí é normal de uma profissão, certo? Um desenvolvedor vai aprender a fazer código. Uma pessoa que é Agile Coach vai focar no Agile, certo? Uma pessoa que é DevOps vai focar em DevOps. Ok, mas você sabia que o QA também está envolvido com tudo isso? Pois é. Por exemplo, quando o Agile está falhando na maioria das empresas, por exemplo, você tem uma dele que deveria ser de 15 minutos, mas na verdade é 30. O QA, eu não vou dizer 100% das vezes, mas muitas vezes é responsável por levar esses temas para a equipe para serem discutidos. Ou mesmo, inclusive, para às vezes assumir um papel de Scrum Master para controlar ou gerenciar melhor essas coisas. Afinal, é uma coisa que envolve qualidade, ou seja, a qualidade das cerimônias, a qualidade da implementação do Scrum não está boa. Então, logo, se envolve qualidade, vai ter que estar ligado ao profissional de qualidade, no caso somos nós os QAs. Então, ou seja, a gente tem que ter um bom domínio de Agile também para ser um bom profissional, ou seja, não é só apertar botão, né? Vou começar a responder essa pergunta. Outra coisa, por exemplo, na parte de programação, tem muita gente que nem sabe ou que às vezes acha que QA não programa. Mas e a parte de testes automáticos? Quem é que faz? É desenvolvedor? Ok, pode até ser num teste unitário, certo? Mas a gente também tem que ter conhecimento em teste unitário para saber se esses testes estão sendo bem feitos. Afinal, quem é que testa o teste? Obviamente que a gente não vai ficar revisando todos os casos de teste, mas a gente pode ajudar a implementar padrões, por exemplo, ou mesmo implementar soluções que ajudem a melhorar a qualidade desses testes, como, por exemplo, implementar um framework que faça mutações desses testes para garantir que realmente eles estão bem escritos. Ok, ou seja, na parte unitária a gente também se envolve. Fora, claro, na parte dos testes de integração e end-to-end, que geralmente são quase em 100% dos casos a responsabilidade pelos QAs. Ou seja, isso daí vai envolver um estudo em programação, um estudo em padrões de projeto, um estudo, claro, nas ferramentas de automação. Então, assim, não é só apertar botão, certo? Ok, esses testes estão prontos, certo? Esses testes têm que ser rodados em algum lugar, esses testes não vão ficar na sua máquina. Então, vai ter que ser criado pipelines para rodar esses testes. E quem você acha que cria, na maioria dos casos, essas pipelines de testes? Sim, somos nós QAs. Então, a gente também tem que entender às vezes até mais do que um desenvolvedor da parte de DevOps, porque a gente vai estar mais envolvido nesse processo de criação, até para saber se realmente essa pipeline está testando da forma correta, se está fazendo o que deve, se não está, feito da forma errada. E isso, ou seja, mais uma área de conhecimento que a gente tem que executar bem o nosso trabalho, ou seja, mais uma vez, não é só apertar botão. E por fim, tem a parte também de monitorização. Essa realmente a gente acompanha um pouco mais, mas é uma coisa que a gente tem que saber, por exemplo, interpretar logs, saber mexer nas ferramentas de log, como por exemplo, agora eu só estou lembrando o Splunk, mas tem outras ferramentas também que os QAs também se envolvem, não em desenvolver isso, mas em acompanhar esse tipo de log, porque isso aí também vai nos ajudar a identificar potenciais issues e bugs e o que seja. Então, eu desafio você a apresentar
uma profissão que se envolva com mais áreas do que QA. Por exemplo, ó, já começa, claro, da nossa própria área, que a gente vai ter que estudar, de teste de software, de técnica, de tudo. Isso aqui, ok? Vamos até ocultar, porque isso é, obviamente, nada mais do que nossa obrigação. Se envolver com a parte de Agile, ou seja, de Scrum, de Kanban, enfim, dos métodos ágeis, do que seja. Depois, tem a parte de programação, que vai estar intimamente ligada, principalmente à parte de automação de testes. E ainda tem também a parte de DevOps. Então, assim, respondendo isso aí, esse vídeo é para você encaminhar para aquele seu amigo que às vezes acha que é só apertar um botão ou que é muito fácil ser QA. É claro que não é impossível ser QA. Se você estudar tudo isso que eu disse aqui, você vai ser um profissional bom. Ou, no caso, se você não é, você vai conseguir entrar na área, mas também não vai ser assim, num estralar de dedos que você também vai aprender. Tem outra coisa que é o seguinte, não significa que todo profissional de QA vai fazer isso. Porque você pode estar perguntando, Bruno, talvez você não faça isso no seu trabalho. Inclusive, talvez eu não faça isso nem todo dia e nem no meu trabalho atual. Mas pode ser que eu venha fazer e eu já fiz muito isso. Tudo isso aí que eu já falei, eu já fiz também. Às vezes é não confundir do que você pode fazer, do que você deve fazer, do que você está fazendo. Então é isso. Se você gostou e se você aprendeu o porquê que um profissional de QA não é só apertar botão, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Foi mal, Sofia.